Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José e nós vamos estar juntos até às 11h45. Exatamente isso, juntos porque queremos rezar, refletir, brincar um pouquinho também, porque nós temos nosso quiz hoje. Mas a nossa temática, para mim, é uma das mais importantes. Sabe por quê? A gente começa a partir dessa temática pensar um pouco mais na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, tudo aquilo que nos ajuda a viver melhor. E para a gente viver melhor, nós temos que, por um lado, tirar aquelas coisas que nos afastam, primeiro de Deus, depois das pessoas, e que também nos impedem de ser mais livres, não é? Quando a gente é livre, a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. Por isso, a nossa temática de hoje é sobre o medo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Do que você tem medo? Quais são os seus maiores medos? Quais são aquelas coisas assim que te tiram um pouco do sério? Você tem medo de barata, por exemplo? Você tem medo do escuro? Você tem medo de andar um pouco dependendo do lugar onde você está? Tem medo das pessoas? Tem medo do futuro? Tem medo daquelas coisas que às vezes você pensa, projeta? Será que elas vão dar certo? Quais são esses medos que às vezes tomam conta da sua vida e que te deixam assim parados? Você não consegue fazer nada porque o medo te assombra, de fato. Quais são essas coisas? Você gostaria, por exemplo, de se livrar disso, de tirar isso de vez da sua vida? Gostaria de ter um pouco mais de paz, sem medo? Você sabia também que o medo, às vezes, ele é bom? Em alguns casos, é bom que a gente tenha medo, porque o medo nos dá um pouco mais a prudência, a segurança daquelas coisas que nós precisamos realizar, fazer. A gente sempre acaba naquela situação, não é? Tudo aquilo que precisa ser feito com um pouco mais de equilíbrio, de fato ajuda bem. Então, se você tem um pouco mais de equilíbrio nas coisas, você vai sentir medo sim, mas ele não vai te paralisar. Você vai ter um pouco mais de vontade de fazer as coisas e, de fato, você vai ser prudente para realizar aquilo que deve e aquilo que não deve. Então, por isso, já no início desse programa, eu te pergunto do que você tem medo. Então, eu quero que você participe ligando para cá, dizendo, olha, padre, o meu medo é esse, tenho medo disso. 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Esse é o telefone que você pode, esses são os telefones pelos quais você pode entrar em contato com a gente aqui. Também você pode ligar, aliás, entrar em contato pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Vai lá, curte a nossa página e também coloque ali as suas intenções e os seus pedidos. Também por esses telefones que você já conhece, você que é o nosso telespectador assíduo, já conhece, você pode também colocar as suas intenções, mandar aí os seus pedidos de oração, porque a gente vai rezar junto. Ao longo do programa, a gente vai rezar junto com você, tá bom? Antes, eu quero mostrar quais são os prêmios que nós temos hoje. Nós temos, para todas as pessoas que ligarem aqui para a gente hoje, nesta manhã de quarta-feira, nós temos, olha, eu tenho inclusive esse livro aqui, tá bom? Ganhei dos autores, do Padre Rodrigo, dos padres cantores, você conhece muito bem, está aí, tá vendo? Do Padre Rodrigo e do Padre Sérgio, 2 ou mais. Então, todas as pessoas que ligarem para cá hoje, todas, vão concorrer a este livro aqui. Eu tenho esse livro, ganhei esse livro, li esse livro, é muito interessante porque tem algumas passagens do Evangelho e nos ajudam a entender algumas coisas básicas da nossa vida. Então, vale a pena. Então, todos que participarem podem, claro, vão concorrer no final do nosso programa a este livro, 2 ou mais. Agora, nós temos o nosso quiz de hoje. Todos aqueles que participarem do nosso quiz, aliás, vamos mostrar o quiz, depois a gente fala do prêmio. Vamos ver, olha, tem a passagem do Evangelho, você está vendo aí. Dar a vocês o reino. Vendam os vossos bens, deem esmolas. Façam bolsas que não se estragam. Um tesouro no céu que não se acaba. Ali, o ladrão não chega, a traça não corrói. Porque onde está o seu tesouro? O que é que Jesus disse? Onde está o teu tesouro? Não posso continuar senão eu conto. O que Jesus diz? Letra A, estará, eu estou vendo, o caminho do céu. É isso mesmo? Letra B, ali estará também o teu coração. E letra C, o ladrão não encontrará. Então, para você, qual dessas alternativas é a correta? O que Jesus disse? Estará o caminho do céu. Letra B, ali estará também o seu coração. E letra C, o ladrão não encontrará. Então, olha, liga para cá, 0800
777-0021 ou então 019-3871-9620. Todos aqueles que participarem desse quiz de hoje vão concorrer, olha, a 2 presentes. Primeiro, esse aqui, vamos mostrar aqui, olha, este nosso CD da Vânia Vilela, Sim, Eu Creio. E além deste CD, também aqui, olha, a vela surpresa. Você vai acender essa vela e aí no finalzinho, quando você terminar de fazer as suas orações e, logicamente, esta vela estiver completamente terminada, tem ali uma surpresa para você. Então, olha, participe, ligue para cá, 0800 777 0021. Eu fico aguardando a sua participação, tá bom? Porque você ligando para cá, colocando os seus pedidos de oração, a gente reza junto ali da imagem da Sagrada Família, colocando diante de Deus os seus mais profundos desejos e as suas mais profundas orações, tá bom? Temática de hoje, do que você tem medo? Uma primeira coisa que eu gostaria de lembrar desse tema é o seguinte: o nosso texto de hoje, da nossa liturgia, o Evangelho, celebrei hoje a missa cedo, eu gostaria só de fazer um pequeno panorama para você da nossa temática de hoje, a partir desse Evangelho de hoje, que é quando Jesus fala lá do joio do trigo, quando os discípulos perguntam a Jesus, olha, explica para a gente a parábola do joio e do trigo, né? E Jesus dá ali uma lista daquilo que é importante em relação a essa parábola. Então eu gostaria de dizer para você assim, todos nós procuramos incessantemente entrar no reino dos céus, todos nós. Nós queremos viver isso de maneira muito plena. O Evangelho é bem curtinho. Aliás, ontem foi esse Evangelho. Hoje nós vamos falar justamente do reino dos céus. Quando nós buscamos esse reino dos céus, todos nós, quando queremos esse reino dos céus, isso é um dom que Deus deu a cada um de nós. Buscar a salvação pelo testemunho, pela maneira como nós falamos, pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós praticamos a palavra. Isso é dom de Deus para nós. Todos nós, quando vamos e queremos esse reino dos céus, nós não podemos querer isso sozinhos. Não podemos. Quando nós queremos a salvação só para nós, alguma coisa está errada. E aí é importante que a gente comece a pensar sobre isso. Quais são, de fato, para nós, aquelas coisas mais verdadeiras que nós carregamos e que nós queremos partilhar com as pessoas e que nós entendemos que isso é a ação e o dom de Deus na nossa vida? Quais são aquelas coisas que nós carregamos dentro de nós e que nós entendemos que são os nossos valores e que nós dizemos assim, olha, tudo isso é muito importante para que eu encontre e chegue até o reino dos céus? Quais são as pérolas que nós temos que estão aí escondidas e que nós precisamos dizer assim, olha, estão aqui. É isso que eu trago no meu coração, são esses valores, são esses sentimentos e são essas coisas que vão me fazer chegar até o reino de Deus. Só que eu nunca vou chegar lá sozinho, nunca. Quando nós buscamos o reino dos céus, e é isso que eu gostaria que você entendesse, de maneira solitária, quando eu busco, acho que, olha, eu tenho que encontrar a salvação porque eu mereço essa salvação. Como aquele homem lá que encontrou esse tesouro, ficou calado, ficou escondido, escondeu tudo isso, ficou calado, não contou para ninguém, porque disse assim, olha, eu vou lá, vou vender as minhas coisas e vou comprar isso para mim. Por um lado, a gente entende que, de fato, o reino de Deus é assim. É algo tão especial, que a gente faz o impossível para chegar até ele. Mas quando eu busco isso só para mim, como esse homem inicialmente pensou, por mais que a gente entenda que a palavra de Deus não quis dizer isso, eu estou tendo uma atitude egoísta. Eu estou dizendo assim, eu mereço o reino dos céus. Então eu não vou contar para ninguém como que faz para se chegar lá, porque assim só eu chego. Se o outro não for atrás, o problema é dele. Aí eu já não mereço o reino dos céus. Aí eu já não mereço entrar lá não. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu mereço e o outro não, quando eu, por exemplo, excluo alguém por alguma divergência de ideia, por algum comportamento, porque eu acho que aquela pessoa não merece, eu também já não mereço o reino dos céus. Porque ele é para todos, principalmente aqueles que são os mais marginalizados, os mais excluídos e que precisam da nossa atenção de maneira toda especial. Por isso, no início desta quarta-feira, eu queria que você pensasse bastante nisso. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o medo, que é a temática do nosso programa. Do que você tem medo, quais são as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas angústias. Mas antes disso, eu queria que você entendesse que o reino do céu deve ser uma busca comunitária. Eu tenho que querer o reino dos céus, que é algo tão importante para mim, mas eu tenho que querer junto com as outras pessoas.
eu tenho que querer que a outra pessoa também mereça o mesmo espaço que eu. Eu tenho que entender que Deus quer isso para mim. Então, cada um de nós, logicamente, vai fazer o possível para chegar até lá. O possível e o impossível, porque a gente sabe que o reino dos céus é como essa pérola preciosa que a gente encontra e a gente quer de toda maneira possuí-la. O reino de Deus é isso, é aquilo que é mais importante para nós. Mas não vamos querer isso sozinho, por favor. Eu, como padre, não posso querer isso sozinho. Não posso achar que só eu mereço, porque pode ser que eu nem mereça. Outros mereçam mais do que eu esse reino dos céus. Então vamos lutar para que outras pessoas busquem e encontrem isso com muita alegria, tá bom? E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa temática, sobre a dimensão do medo. Mas antes eu quero, claro, lógico, pedir a sua participação. Participe aqui, coloque as suas intenções, coloque os seus pedidos, coloque as suas intenções, porque para mim isso é muito importante. Ligue para cá dizendo assim, padre, o meu medo é esse, eu quero me libertar desse medo. E aí lá no finalzinho do programa ou ao longo do programa, a gente vai fazendo uma oração para que Deus possa libertar você de fato do seu medo. Mas só que eu preciso saber qual é o medo que você tem, do que você tem medo, tá bom? A gente vai para o intervalo, você sabe que o nosso intervalo é rapidíssimo. Eu só gostaria de lembrar a você o seguinte, vai ligando para cá para participar do quiz. Quero só lembrar que todos os que participarem vão concorrer ao livro ali do Dois ou Mais, do Padre Rodrigo e do nosso Padre Sérgio. E também aqueles que participarem do quiz vão concorrer ao CD aí da Vilela, você está vendo no seu vídeo, e também a vela surpresa, tá bom? Então aproveite o nosso intervalo, ligue para cá. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco eu já volto. É um instantezinho só, até lá.